100 milhões de anos atrás, a Terra vivia um de seus períodos mais fascinantes, o final do Cretáceo. No coração do norte da África, reinava absoluto o Spinosaurus, o maior predador daquele continente e o segundo maior terópode já conhecido. Com sua imponente vela dorsal e um tamanho colossal, esse gigante garantiu seu lugar como um dos dinossauros mais icônicos de todos os tempos. Hoje, ele é extremamente reconhecido como um dos 3 terópodes mais famosos, rivalizando apenas com o lendário Tiranossauro Rex e o ágil Velociraptor. Mas mesmo com toda a sua fama, poucos sabem de um fato surpreendente. O Spinosaurus tinha um gêmeo. Mas antes de falarmos quem era este gêmeo, não se esqueça de se inscrever no canal, nos ajude a chegar nos primeiros 100 inscritos, deixe também o seu like e comente muito. Enquanto o Spinosaurus dominava o cenário africano, uma criatura extremamente semelhante governava os territórios da América do Sul. Este era o Oxalaia quilombensis, um dinossauro que só ganhou notoriedade em 2011, quando seus primeiros fósseis foram encontrados na formação de Alcântara, no Maranhão, Brasil. A descoberta revelou ossos do focinho e fragmentos do crânio que logo indicaram que esse gigante era um parente próximo do Spinosaurus. Sua classificação foi quase imediata, e seu nome foi escolhido em homenagem a Oxalá, uma revelação africana, refletindo as origens compartilhadas entre os continentes. Embora os espinosaurídeos já fossem conhecidos no Brasil desde os anos 990, com dinossauros como o Irritator, o Oxalaia trouxe algo extraordinário à mesa. Seu tamanho. Estudos sugerem que os indivíduos adultos de Oxalaia puderam atingir entre 12 e 14 metros de comprimento e pesar de 5 a 7 toneladas, colocando-o entre os maiores terópodes já descobertos e consagrando-o como o maior predador do Brasil. Na escala mundial, isso se posiciona como um dos 10 terópodes mais pesados da história, ofuscando quase todos os outros carnívoros terrestres do seu tempo, exceto o próprio Spinosaurus. Naturalmente, sua colossal estatura tornou o Oxalaia praticamente intocável. Assim como o Spinosaurus, ele provavelmente ocupava o topo da cadeia alimentar, um verdadeiro rei dos rios e pântanos. E essa relação próxima entre os dois gigantes não é mero acaso. Ambos viveram na mesma época e compartilharam características tão semelhantes que os paleontólogos ainda debatem se a era Oxalaia, na verdade, uma espécie de Spinosaurus que migrou da África para a América do Sul. Isso faz sentido, considerando que, há milhões de anos, os continentes africano e sul-americano foram muito mais próximos. Outra teoria sugere que os ancestrais de Oxalaia já habitavam a América do Sul há pelo menos 140 milhões de anos, antes que os continentes se separassem. Na verdade, uma população ancestral de espinosaurídeos pode ter evoluído de forma independente em cada continente, levando ao surgimento do Spinosaurus na África e do Oxalaia no Brasil. Mas será que o Oxalaia quilombensis é realmente uma espécie distinta? Ou apenas uma variante do Spinosaurus aegyptiacus? Esse debate ainda intriga os paleontólogos. Há quem argumente que o Oxalaia pode ter sido apenas um exemplar juvenil do Spinosaurus, ainda em processo de crescimento. No entanto, as diferenças observadas em seus crânios apontam para características únicas. O Oxalaia apresentou dentes mais compactos, uma mandíbula mais robusta e um focinho mais reto em comparação ao Spinosaurus. Essas discrepâncias levaram à sua classificação como um gênero próprio, embora ele continue sendo considerado um dos parentes mais próximos do Spinosaurus, mais até do que outros espinosaurídeos brasileiros como o Irritator. A resposta definitiva sobre a relação entre o Oxalaia e o Spinosaurus poderia ser obtida com uma análise completa de seu esqueleto, mas há um problema: seus fósseis foram perdidos para sempre. Após sua descoberta, os restos fósseis de Oxalaia foram armazenados no Museu Nacional do Rio de Janeiro, o maior museu de história natural da América Latina. Infelizmente, o museu foi destruído por um incêndio devastador em 2018, resultando na perda de 92,5% de seu acervo, incluindo os fósseis de Oxalaia. Isso significa que, além de perder a oportunidade de entender melhor sua relação com o Spinosaurus, também restam dúvidas sobre detalhes importantes de sua aparência.
Ainda não sabemos com certeza, por exemplo, se o Oxalaia possuía uma vela dorsal, como o Spinosaurus, ou apenas uma crista. No entanto, devido à sua relação próxima com o predador africano, muitos cientistas presumem que ele tinha uma vela. Essa estrutura poderia ter sido usada para diversos fins, como a temperatura corporal normal, podendo se envolver parceiros ou intimidar rivais, aumentando a impressão de tamanho. Mesmo com informações limitadas, os paleontólogos conseguem reconstruir um quadro impressionante de Oxalaia. Como outros espinosaurídeos, ele possuía membros anteriores robustos, com garras desproporcionalmente longas no primeiro dedo, dando-lhe a aparência de ganchos mortais no lugar das mãos. Seus crânios, que medem 1,35 metros de comprimento, eram ainda maiores que o do Acrocanthosaurus, lembrando a forma de um crocodilo moderno. Dentro de sua mandíbula poderosa, mais de 40 dentes cônicos e refinados formaram um padrão de roseta, interligando-se para criar uma armadilha quase perfeita para suas presas aquáticas. Com todas essas características, o Oxalaia era um especialista em pesca, mais adequado para capturar peixes grandes e escorregadios do que para caçar outros dinossauros. Suas enormes garras eram usadas para pescar como presas, enquanto os dentes cônicos evitavam que elas escapassem. A estrutura de sua boca funcionava como uma armadilha natural, perfeita para dominar as águas do que hoje é o Brasil. O padrão dos dentes de Oxalaia não apenas nos dá pistas sobre sua dieta, mas também nos liga a exemplos modernos da natureza. Animais como o gavial indiano, um crocodiliano altamente adaptado à pesca, possuem dentes cônicos semelhantes, reforçando a ideia de que o Oxalaia era um especialista em capturar presas escorregadias nos rios e lagos de sua época. Seu ambiente também corrobora essa teoria, repleto de peixes gigantescos, como o Pristichampsus e o Mawsonia, que muitas vezes dividiam habitat com seu primo africano, o Spinosaurus. Apesar dessa dieta predominantemente aquática, não se engane. O Oxalaia não era um dinossauro inofensivo. Com mais de 12 metros de comprimento e equipado com garras letais, o Oxalaia tinha os meios para encontrar predadores terrestres e se defender de ameaças. Sua mordida, 20 vezes mais forte que a de um lobo moderno, era uma arma poderosa, capaz de perfurar proteções resistentes. Além disso, ele contava com 2 dentes de reposição em cada soquete, garantindo que, mesmo após ataques repetidos, seus dentes permanecessem afiados. Embora o peixe fosse seu prato principal, evidências baseadas em parentes próximos, como o Irritator, sugerem que o Oxalaia era carnívoro oportunista, ocasionalmente caçando pequenos dinossauros e outros animais terrestres. Seus hábitos aquáticos ainda são tema de debate. Alguns especialistas acreditam que ele era um nadador competente, capaz de mergulhar profundamente para capturar presas, enquanto outros argumentam que ele preferia águas rasas, esperando pacientemente para emboscar suas presas. Estudos recentes inclinam-se para essa segunda hipótese, diminuindo que ele adotava um estilo de caça mais estático, aproveitando suas adaptações únicas. Suas narinas posicionadas no alto do focinho permitiram que ele permanecesse parcialmente submerso, mantendo a cabeça fora da água enquanto esperava pelo momento ideal para atacar. Ainda assim, o Oxalaia não era totalmente dependente da água. Suas pernas, embora relativamente curtas, eram robustas o suficiente para sustentar um movimento eficiente em terra. Provavelmente, ele era ágil o suficiente para capturar animais desajeitados ou surpreender presas com técnica de emboscada, especialmente em florestas densas. O habitat do Oxalaia, durante o Cretáceo, era uma mistura de áreas costeiras, florestas tropicais úmidas e zonas semiáridas. As florestas, com suas copas densas, formadas por coníferas, samambaias e cavalinhas, forneciam esconderijos naturais que favoreciam emboscadas. Já as áreas mais abertas e secas representavam um desafio adicional, mas é provável que ele explorasse essas regiões em busca de presas quando as condições climáticas fossem adequadas. Apesar de seu tamanho colossal e habilidades de caça impressionantes, o Oxalaia não reinava sozinho em seu ambiente pré-histórico. As florestas tropicais densas e o litoral brasileiro durante o final do Cretáceo eram lar de uma biodiversidade incrível,
oferecendo uma coexistência única entre várias espécies de dinossauros e outros animais pré-históricos. Entre seus vizinhos estavam o limossauro, um dinossauro herbívoro, e os titanossauros, que dominavam a paisagem com seus corpos gigantescos e pescoços alongados. Além disso, ele vivia ao lado dos predadores temíveis, como um abelisauro, um carnívoro ágil e um dromeossauro, conhecido por sua velocidade e garras mortais. Outros espinosaurídeos também dividiram o território, como o Sigilmassasaurus, quase tão grande quanto o Oxalaia, tornando-o um dos rivais diretos pelo título de maior predador da região. Esses encontros entre gigantes, no entanto, não se restringiam aos dinossauros. A região também era habitada por uma vasta gama de não-dinossauros, como o Kingassutius, um crocodiliano impressionante, grandes cobras e tartarugas primitivas. Até mesmo os céus foram tomados pelos pterossauros, que dominavam o espaço aéreo. Curiosamente, a vida nessa parte do Brasil compartilhava várias semelhanças com a fauna da formação Kenkem, no norte da África, onde o Spinosaurus prosperava. Essa semelhança não é coincidente, sendo atribuída à antiga conexão geológica entre os continentes, que permitiu a troca de espécies entre as regiões. Esse ecossistema era o cenário perfeito para o Oxalaia. As áreas repletas de rios e lagos fornecem os recursos aquáticos necessários para sua dieta piscívora, enquanto as florestas densas garantem locais de emboscada para presas terrestres ocasionais. Ele reinou absoluto por milhões de anos, entre 100,5 e 93,9 milhões de anos atrás, até que desapareceu repentinamente dos registros fósseis. Essa conclusão intrigante ocorreu quase simultaneamente com o Spinosaurus e marcou o fim da linhagem dos espinossaurídeos, levantando várias hipóteses sobre o que poderia ter levado ao seu declínio. Uma das teorias sugere que o aumento do nível do mar destruiu os habitats aquáticos dos espinossaurídeos, forçando-os a competir por recursos em terra contra predadores mais adaptados para caçar grandes presas terrestres. Outra possibilidade é considerar que uma seca prolongada devastou as fontes de água doce e prejudicou significativamente a oferta de alimentos, levando ao colapso dessas espécies especializadas. Qualquer que tenha sido a causa, é certo que a combinação desse estresse tenha um papel crucial no desaparecimento de Oxalaia e de seus parentes. Embora tenha desaparecido há milhões de anos, Oxalaia permanece como um dos terópodes mais fascinantes da história. Seu legado como um dos maiores predadores do Brasil é inegável, e é uma pena que ele não tenha recebido tanta atenção na cultura popular quanto seu irmão africano, o Spinosaurus. No entanto, o Oxalaia não está sozinho nessa história de parentes esquecidos. Até mesmo o lendário Tyrannosaurus Rex tinha um irmão mais velho, cuja história também permanece oculta para muitos. Se você quer saber mais sobre essa ligação surpreendente, continue acompanhando, porque ainda temos muitas histórias pré-históricas para explorar. Obrigado por assistir o vídeo até aqui. Caso tenha gostado, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e comentar muito. Até a próxima!